Guerra no Oriente Médio. No sexto dia de conflito entre Israel e Hamas, o Brasil ainda tenta retirar 28 cidadãos da faixa de Gaza. Segundo o Itamaraty, pelo menos 13 deles estão abrigados em uma escola católica. Os demais estão em casa. Entre os brasileiros, há 15 crianças. E já há um pedido do Brasil para que o exército de Israel poupe o colégio dos bombardeios aéreos. As negociações continuam, mas o Egito resiste em abrir passagem de Rafah para o resgate dos brasileiros. O temor é que eles busquem refúgio no país. Nos últimos dias, Israel bombardeou a passagem pelo menos 3 vezes, isso segundo a imprensa internacional. E ontem o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se juntou à oposição, formalizando um governo de emergência. O acordo funciona como uma espécie de carta branca para que o premier tome medidas sem que seja bloqueado. Amanhã, a pedido do Brasil, que ocupa a presidência rotativa, o Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir. O objetivo dessa vez é discutir questões humanitárias desse conflito, que começou com o ataque do Hamas no último sábado. Até agora, são 2.400 mortes confirmadas, sendo 1.200 do lado israelense, 1.200 do lado palestino. A gente tem mais informações agora com o editor de internacional do Band News TV, o João Vieira está aqui no nosso estúdio. João, bom dia para você, seja bem-vindo. Vamos aí às atualizações mais recentes desse conflito, que você também, é claro, tem acompanhado muito de perto. Bom dia. É isso, Sheila. Muito bom dia, Carla, todo mundo que acompanha a Band News FM. Mais uma noite complicada, né? Desde sábado a gente acompanha por aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação tudo o que está acontecendo por lá à distância, mas também com os jornalistas que nos dão apoio direto de Israel. E mais uma madrugada tensa, naturalmente, principalmente na faixa de Gaza. Israel disse, inclusive, que durante várias horas bombardeou o quartel-general e várias casas onde estariam membros do Hamas. Inclusive, Israel confirmou a morte de um membro sênior do Hamas, não deu detalhes de qual seria o cargo dele, a unidade dele na organização, mas disse que era um homem do alto escalão do Hamas. E é justamente essa a prioridade de Israel neste momento, atacar essa célula terrorista, claro, de maneira geral, mas com destaque para os membros do alto escalão, aqueles que tomam as decisões sobre onde atacar Israel, quando atacar, e que podem, inclusive, claro, ter ali envolvimento no planejamento, né, a programação desses ataques. Outra atualização importante em relação já à política israelense também dos Estados Unidos. O chanceler dos Estados Unidos, né, o ministro das Relações Exteriores, lá eles chamam de secretário de Estado, Antony Blinken, chegou hoje a Israel, já se reuniu, inclusive, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Estamos aí na expectativa para uma possível coletiva, algo do tipo, para que eles possam, claro, esclarecer ainda mais o que será feito daqui para frente. Naturalmente, os Estados Unidos são ali os principais aliados de Israel e estão fornecendo o máximo de apoio diplomático, estratégico, econômico e militar para os israelenses, gente. Bem, João, queria conversar com você com relação aos números. A gente tem uma atualização de 2.400 mortos, né? E a gente sabe que numa situação como essa, a apuração é muito complicada. Você trabalha em redação já faz tempo e vai atrás desses dados. A gente tem que ir atrás dos dados oficiais, né, das duas partes. Conta um pouco pra gente como é que tá essa apuração, se tá, digamos, não tão complicado para conseguir esses números. E são 2.400, quer dizer, a gente tem 1.200 mortos do lado da faixa de Gaza e 1.200 mortos do lado de Israel, certo? É isso? As informações variam muito, viu, Carla? É muito difícil, como você bem disse, nessa situação, até os próprios países, organizações, alertarem o mundo exatamente de uma maneira própria. Como que estão esses números? Até porque é uma zona de guerra, é muito difícil você contabilizar corpos mesmo, muitos corpos são, em outras oportunidades, infelizmente a gente já viu, são contados 2, 3 vezes. Então o número muitas vezes é revisado. Agora há pouco, inclusive, até aumentou o número de israelenses mortos. Subiu para 1.300 em Israel e 1.200 de fato na Palestina. Mas dentro dessa situação que já é complicada, até que tem sido uma tarefa, é difícil a gente usar a palavra fácil, né? Mas uma tarefa mais prática, porque tanto o Ministério da Saúde da Palestina
de Gaza, quanto os ministérios, né, o governo de maneira geral israelense tem atualizado com frequência essa situação. Então temos 2.500 mortos, segundo esse último número, mas claro, é um número que varia tanto para cima quanto para baixo, infelizmente, porque a situação é muito tensa. Eu tenho dúvidas com relação... É claro que a gente sempre vai duvidar desses números e vai questionar, mas os israelenses são mortos em combate, muito provavelmente. Parte né? deles. A maior parte é civil, né? Cerca de 200 israelenses militares que fazem parte dessa contagem de 1.300 israelenses mortos. Então, grande parte, aliás, dos que foram mortos em Israel, por exemplo, foram logo no sábado. Aquela invasão que teve, dissemos já outras vezes, na festa que os brasileiros, inclusive, estavam, 260 pessoas estavam lá. Na festa. Só né? na festa, só na festa. 260 pessoas, aliás, que foram mortas, né? Não que estavam lá, mas foram encontrados esses corpos. Então, isso dá a dimensão real de que os civis foram muito atingidos por isso. E, claro, naturalmente, quando há os combates entre militares e terroristas, lamentavelmente também havemos de noticiar essas mortes. João, 2 pontos de atenção principais, até para te liberar, que você precisa voltar lá para o Band News TV, para hoje especificamente, são a possibilidade de incursão por terra por parte de Israel na faixa de Gaza e aquela angústia para a retirada dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Como é que estão as negociações, a perspectiva para a retirada desses brasileiros por meio ali da fronteira com o Egito para hoje ainda? O que tem de novidade em relação a isso? Pois é, Sheila. Antes até de falar dos brasileiros, só complementando o que a Carla disse e você citou muito bem, a possibilidade de uma incursão terrestre, o que pioraria muito a guerra para os dois lados. Claro que os dois povos já sofrem muito, naturalmente, com essa guerra, mas quando a gente tem uma possibilidade de uma guerra urbana, é muito mais difícil. E nem sempre o lado mais forte, digamos, então, Israel, que tem mais tecnologia, mais aparato militar, sairia vencedor, porque poderia estar ali sujeito a ataques de prédios, por exemplo, né? Os soldados entrando nas vielas, ruas e sendo atacados. Por outro lado, e aí, claro, pode aumentar também o número de militares mortos e, no geral, claro, com certeza. Em relação aos brasileiros, bom, a Carla trouxe muito bem o governo brasileiro trabalhando para retirar o pessoal da faixa de Gaza e, claro, de Israel também. Temos o segundo voo que chegou hoje na madrugada de brasileiros, são já mais de 400 que chegaram ao Brasil, foram repatriados. Mas na faixa de Gaza a situação é muito mais complicada, porque é uma região mais bombardeada, Israel tem atacado com muito peso lá, e as negociações, não basta você negociar apenas com Israel, ou apenas com Hamas, ou apenas com o Egito. Você tem que negociar com todo mundo. Primeiro, porque há aquela possibilidade de ter ou não brasileiros sequestrados, ou aqueles que vivem ou estão lá por algum motivo precisam sair, eles só podem sair nesse momento pelo Egito, de fato, né? Porque ali na faixa de Gaza temos a fronteira com Israel e dois cruzamentos, 2 passagens, e a terceira justamente para o Egito, que até agora se mantém sem mudar a opinião. Tem que manter fechada aquela região, mesmo com o pedido das autoridades brasileiras, americanas, enfim. O Egito teme realmente que os brasileiros possam ficar em território egípcio e não retornar ao Brasil. Não apenas os brasileiros, mas também outros estrangeiros. E claro que, naturalmente, isso piora a situação para todos os civis, né? João, deixa eu te agradecer. A gente vai diretamente para lá, viu, Sheila? Vamos. Obrigada pela participação. Até mais, né? Microfones sempre abertos para você. A gente Obrigado. conseguiu, de novo, e ainda bem, contato com o Hassan Rabi, com quem a gente falou nos últimos dias. E, Hassan, que bom te ouvir, ver o seu rosto agora, porque por longas horas nós não conseguimos conversar novamente. Tô te vendo e pergunto como é que estão as coisas por aí, como é que tá a situação, se você tá naquele mesmo local onde estava ontem quando conversou conosco. Bom dia, Carla, Sheila, bom dia, ouvintes. Estou num lugar, na verdade, eu cheguei aqui só para tomar banho, pegar a alimentação, esse lugar que foi bombardeio no lado ontem, então estou aqui para pouco tempo, para pouca horas, só cheguei para conseguir tomar banho, levar alimentação, roupas para meus filhos. Então, daqui 5 minutos não está nesse local mais. As coisas estão bem complicadas. O bombardeio nem parou nenhum segundo, especial à noite. A gente nem consegue nem dormir nem 5 segundos. À noite vira bem ataques, bem bomba caindo em todo lado. Inclusive que tem uma família perto onde eu moro,
à noite, meia-noite, foi atacada, mais de 30 pessoas morreram, bastante gente feridos, gente inocente, não tem nada a ver com essa guerra. Então, o ataque nem está parando, nem está parando. E ainda a gente está esperando o resgate para conseguir sair para o Egito. Você teve alguma notícia, Hassan, em relação a essa possibilidade de saída aí? Ou seja, algum novo contato com o Itamaraty, com o governo brasileiro? Você tem tentado, por meio da entidade diplomática, a representação do Brasil, que está envolvida com essas negociações? Você teve alguma novidade, alguma esperança em relação a essa saída? Olha, na verdade, eu quero agradecer muito o embaixador do Brasil, o senhor Alessandro. Ele está fazendo o máximo possível com contato 24 horas, ligando para a comunidade brasileira que está no faixa do Gaza, e está fazendo o máximo possível para resgatar os brasileiros. Mas, infelizmente, o senhor Alessandro, ele não tem força, não tem poder para comunicar com o Egito, comunicar com todo mundo para resgatar. Então, eu gostaria que o presidente do Brasil, pessoalmente, tentar falar com a autoridade no Egito para ter passagem para brasileiro que está no faixa do Gaza se resgatado até o Egito, lugar mais seguro para a gente conseguir voltar para o Brasil depois. A gente sabe que o grupo de brasileiros está agora em uma escola, né? Pelo menos uma parte deles, né, Hassan? Está concentrado numa escola. Diga. Algumas partes nessa escola já conseguiram chegar, mas infelizmente já está na escola, não tem nenhum lugar bem seguro. Na escola pode ser, tem ataque no lado, alguém se machucado, então não existe um lado seguro na faixa do Gaza. Melhor solução para a gente brasileiro é ser resgatado. E para mim o melhor que ser parada essa guerra, então, para todo cidadão, que todos as pessoas que estão aqui no lado do Palestina, no lado do Israel também, porque a guerra, ninguém ganha na guerra. Não, certamente, e eu imagino, Hassan, que você já tenha o passo a passo do que fazer quando receber a ligação. Olha, dá para embarcar. Como é que vai ser? Você está com tudo pronto já? Olha, para mim, eu quero sair na mesmo dia, só na documentação, passaporte. O resto não importa o que tem que levar. E para mim, eu estou pronto. Posso correr com a roupa que eu estou vestindo. Só saindo daqui já resolve. Não importa o que vou ter que levar. Levando a minha esposa, minhas filhas, já para mim está ótimo. Hassan, para quem não pôde acompanhar a sua história desde o princípio, porque a gente já está acompanhando alguns dias com muita angústia e torcendo muito para que as coisas deem certo, você não mora aí, né? Você mora em São Paulo, estava aí visitando parentes. Vamos repassar aqui um pouco da sua história. Você está com as filhas, são crianças pequenininhas brasileiras, né? Isso mesmo, exatamente. Eu moro no Brasil há mais de 10 anos, minhas filhas são brasileiras e minha esposa brasileira. E eu cheguei aqui só para visitar a família, ficar pouco tempo, depois sair. Mas, infelizmente, não está dando certo. Como estão as crianças, hein, Hassan? Olha, as crianças, na verdade, quando eu retorno no Brasil, eu preciso de um médico psicológico para elas. Então, ontem estava exclusivo o aniversário da minha filha. Ela falou, papai, cadê a bolo? Hoje é meu aniversário. Eu falei, minha filha, quando a gente sai daqui, a gente faz grande aniversário para você. É muito triste, infelizmente, muito triste. Eles estão bem chocados, cada um caída do bomba, a gente fica mentindo, olha, se pode ser raio, ele está fazendo jogos, ele está ganhando jogos. Então, muito triste, infelizmente. Como é que está o fornecimento de água, de energia? Olha, também água, luz não existe. Água e luz não existe. A gente, hoje, eu consegui sair agora, daqui a pouco eu vou levar para eles pouco da alimentação que eu consegui e a água. E alimentos, você falou sobre a dificuldade também, porque você tinha armazenado ali um pouco, mas teve que sair do lugar onde você estava, né? E eu peguei alguns alimentos, eu tenho que mandar para eles agora. Perfeito. Hassan, muito obrigada por conversar conosco. Imagino que você esteja aí nesse processo de imaginar o que levar para eles. Tá aqui também a Band News FM está à disposição para tentar ajudar, fazer esse contato com o governo brasileiro e tentar tirar vocês daí o mais rápido possível. Muito obrigada por conversar conosco mais uma vez.
Obrigada por desempenhar esse papel tão importante que é o de levar informação para as pessoas que estão acompanhando aqui, mostrar o que realmente está acontecendo na faixa de Gaza. Um abraço para você, sorte e saúde. Obrigado. Obrigada. E aí, Carla, só para complementar uma informação, porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, como é que ele está em contato ainda, se não tem mais energia? Esse contato tem sido muito difícil, mas ontem eu estava vendo uma imagem, eu acho que se eu recuperar aqui, depois eu mando para a nossa live, uma imagem impressionante na faixa de Gaza, em que eles conseguiram encontrar algum ponto com energia. É um poste, ali tem energia, e são dezenas de celulares com gato, toda a fiação ali enrolada, dezenas de celulares pendurados, isso no meio da rua. Quer dizer, aquele desespero para as pessoas tentarem carregar o celular naquele único ponto de energia localizado naquela região. Então, quando a gente fala de um apagão, há eventualmente algum ou outro ponto em que eles conseguem ainda puxar energia para, enfim, utilização básica ali, para se manter em comunicação. Nesse momento, a comunicação também é fundamental pela sobrevivência, né? Conseguir se comunicar com as entidades diplomáticas, conseguir pedir ajuda, conseguir falar com seus familiares, e isso também tem sido vital para as pessoas que estão por lá, né? Bem, por aqui, mais um avião com brasileiros repatriados de Israel pousou no Rio de Janeiro, é aquele respiro aliviado, né, que a gente também consegue trazer agora. A aeronave KC-30 trouxe 214 passageiros, incluindo idosos, gestantes, crianças, pets também puderam ser trazidos. Gabriela Souza, direto do Rio de Janeiro, vai trazer todas as informações. Diga, Gabi, bom dia para você. Bom dia para vocês também, Carla, Sheila e a todos os nossos ouvintes. Pois é, mais uma sensação de alívio, né, para todas essas famílias. Depois de 14 horas de viagem, mais de 214 brasileiros que estavam em Israel durante essa guerra, né, do país do Oriente Médio contra o grupo terrorista do Hamas, chegaram aqui no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira. Como você disse, né, o avião KC-30, ele não fez escala e chegou às 2h41 na base aérea do Galeão, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. A aeronave da FAB decolou ontem por volta de 12h30 de Tel Aviv. Portanto, esse avião não fez parada, então conseguiu chegar aqui por volta das 2h41 da manhã. Bom, essa repatriação, né, faz parte da operação Voltando em Paz, deflagrada pelo governo federal, e a gente já traz agora o depoimento de algumas pessoas bem emocionadas ao desembarcar aqui, né? Porque após 2 anos morando em Israel, para fazer o ensino médio, a estudante Clara Rosenblit, de 17 anos, fala agora como é a sensação de voltar para o Brasil depois desse pesadelo. Eu estava lá em Israel, a situação estava bem tensa, porque assim, um dia só tocaram, tipo assim, 7 vezes o alarme de bombas, então a gente teve que ir 7 vezes pro bunker, então é assim, realmente muito difícil, e dormir com barulho de bomba também, impossível, né, eu não dormia. O terror psicológico que existe, que foram esses últimos 5 dias, tipo, eu não tô bem, tipo, eu cheguei na minha segunda casa, na minha primeira casa, que for que seja, que a gente fica bem, não vai ser de uma hora pra outra, mas com certeza é um alívio, é uma sensação de, tipo, a felicidade, mas, tipo, tá, tudo bem, eu fiz o que eu deveria fazer por agora e quando der a gente volta. Israel tá vivendo uma coisa muito nova, infelizmente, a última vez que aconteceu isso, a primeira vez foi na Guerra de Yom Kippur, há 50 anos, então aí a gente foi transferidos para o hotel, que tinha muito mais segurança, tinha mais gente. A gente se sentiu muito mais cômodas e confortáveis. Como é que você tá? A sensação agora? Alívio? Alívio. Alívio, assim, total alívio, assim. Respirando o ar do Rio de Janeiro. Alívio. Mamãe. E você, mãe? Como é que você tá? Eu tô aliviada também. Qual a sensação agora de ver filho? É o paraíso na Terra. É muito difícil mesmo. Você ficar aqui sem saber o que está acontecendo, só fazendo o telefone, é muito difícil. Esse foi o relato de vários brasileiros, né, e brasileiras, no caso, que pousaram aqui depois de terem saído ali de Tel Aviv. E agora sim, a gente escuta o relato da estudante Clara, de 17 anos, que estava lá fazendo o ensino médio e também deu um depoimento bem emocionado ao chegar aqui no Brasil. Eu estava lá em Israel, a situação estava bem tensa, porque assim, um dia só
tocaram, tipo assim, 7 vezes o alarme de bombas. Então a gente teve que ir 7 vezes pro bunker. Então é, assim, realmente muito difícil. E dormir com barulho de bomba também, impossível, né? Eu não dormia. Esse foi o relato da Clara, né, da estudante, de outras brasileiras que chegaram aqui, reencontraram suas famílias e além, né, dessas 214 pessoas, o voo que chegou na madrugada desta quinta trouxe também 3 gatos e 1 cachorro. Segundo o Itamaraty, os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher, né, um formulário de inscrição disponibilizada ali pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Portanto, em coletiva de imprensa, o Itamaraty também informou que os idosos, grávidas e crianças são os 3 grupos prioritários nesse processo de repatriação. Até o momento, mais de 400 brasileiros já chegaram repatriados aqui ao Brasil. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Claro que a gente vai trazer a atualização por aqui. Mais um avião deve pousar hoje em Israel para buscar brasileiros, né, na região do conflito. Em instantes, todas as informações chegando ao vivo, direto de Brasília. Bom, vamos fazer contato agora com Israel. Ao vivo, direto de Tel Aviv, está o brasileiro Marcelo Podegaitz. Ele vive em Tel Aviv há 24 anos e 3 dos seus 4 filhos foram para o fronte de batalha. Marcelo, bom dia para você, obrigada por nos atender. Queria te ouvir um pouco primeiro sobre qual é a situação neste momento em Tel Aviv. Boa tarde, a gente aqui agora está 1h25, bom dia para vocês. Tel Aviv, em geral, a gente está bem no centro de Israel, então geograficamente a gente está longe da faixa de Gaza. Embora o Hamas continue jogando mísseis, mas não com uma frequência como ele joga no sul de Israel. Então a gente até tem um tempo mais de 2 minutos para a gente chegar nos bunkers. Então, no presente momento, a situação em matéria de mísseis, a gente está mais ou menos tranquilo. Em parte, por exemplo, se eu estender um pouco mais, agora de manhã eu tive em 5 supermercados diferentes para achar pepino e tomate, que é algo super básico. Então a gente já sente bem os efeitos da guerra. Uma corrida aos supermercados para garantir abastecimento, né? A gente vê algumas imagens assim mesmo desses supermercados. Teve algum tipo de alerta por parte do governo de Israel orientando os cidadãos a fazerem isso, a estocarem alimentos, estocarem água também? A Defesa Civil de Israel, não é o primeiro confronto que a gente tem, a diferença é que isso realmente não é mais um confronto, é uma guerra. E a Defesa Civil realmente ela orientou a população a não se estocar de uma forma demasiada, mas ela ter o necessário, que começa com desde farinha, água, ovos e enlatados, porque essa é uma guerra extremamente complicada e ela vai demorar muito tempo. Marcelo, você chegou a mencionar que vocês têm 2 minutos para se abrigar num bunker, né? Num bunker, quando há o toque de sirenes, muito embora nessa região central de Israel, você disse, a situação seja relativamente mais tranquila, não dá muito para falar em tranquilidade, né? Mas enfim, menos tensa do que em outras regiões mais próximas à faixa de Gaza. Você chegou a ter de se abrigar em algum momento? Há aí um próximo aonde você está ou na sua casa? Sim, eu só quero dividir um pouco a pergunta. As cidades de Israel são divididas por tempo. Então, as cidades, por exemplo, como Ashkelon e Ashdod, ela tem 15 segundos. Quanto mais você se distancia, o tempo é maior e, obviamente, o exército de Israel avisa a gente através do seu porta-voz. Então, eu tenho 12 minutos. Com relação à questão que eu ainda comentei, que não tem tantos mísseis, existe o efeito extremamente psicológico, que, embora eu não esteja vendo mísseis na porta da minha casa, as atrocidades, as coisas que a gente está vendo, a gente pode até alongar depois, é algo que mexe muito com todo mundo no momento, porque não tem um israelense hoje que não tem uma pessoa que morreu até agora no conflito. Só para você ter um pouco de uma noção, a gente está com 1.300 mortos para um país de 10 milhões, é como eu dissesse agora que tivesse um atentado no Brasil e morresse 45 mil pessoas, para você ter uma noção de proporção. O povo judeu de Israel hoje está sofrendo um ataque que só pode comparar com a Segunda Guerra Mundial. Só para você entender o ponto, o motivo que o presidente dos Estados Unidos mandou tanta ajuda, o que deixou ele chocado e fez
esse apelo para o mundo também, dizendo que ele vai estar com a gente, com Israel por tudo, é por causa do acesso de vídeos que a inteligência de Israel mandou para ele, que eu não vou nem falar aqui para vocês ao vivo, porque acho que você nem conseguir mais transmitir. Então é algo muito pesado. Com relação aos bunkers que você me perguntou, ele funciona de 3 formas. A lei de Israel estabeleceu que a partir de 2010, todo empreendedor que constrói um prédio, uma casa, ele tem que ter bunker. Então, o meu prédio ele foi construído depois de 2010. Então, na minha casa tem um bunker. Então, a sua pergunta com relação se a gente teve que ir, a resposta é sim. Eu fui acordado sábado às 6h15 da manhã, toda a minha família, né? E a gente já teve que sair correndo para o bunker. Depois tem aqueles prédios que tem um bunker debaixo dele, então as pessoas têm que descer correndo, depende do tempo. E o terceiro caso é aqueles prédios mais antigos que não tem bunker nenhum, nem dentro de casa, nem debaixo do prédio. Eles têm que usar os bunkers que as prefeituras da cidade construíram. Queria saber sobre os seus filhos agora. Marcelo, você tem 3 filhos, é isso? Fala um pouco sobre eles, quais são as idades e como é que está a condição deles agora, se eles já estão recolhidos, né? Se eles já, enfim, eles são oficiais e se eles já estão nos postos. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Meu filho mais velho é oficial do Exército de Israel. Ele vai fazer 23 anos agora. Ele já estava lá antes, então é uma coisa que ele continua. O meu outro filho, ele vai fazer 21 anos. Ele é paraquedista. Ele também já estava no Exército, então ele continua. Por que eu falo isso continua? Existe uma diferença quando você está no Exército na ativa, quando você é reservista. Então, meus 2 filhos, eles estão na ativa, eles não são reservistas. Para você ter uma noção de números, Israel chamou nas últimas 72 horas 380 mil reservistas. Então, quando você sai na rua hoje, você vê mulheres e crianças idosas. Você vê muita pouca gente de 20 a 45 anos. E minha terceira filha, continuando, ela tem 18 anos, ela está na ativa, ela foi recrutada 2 meses atrás. E ela trabalha com outro departamento que eu não posso falar. E eu tenho uma filha pequena de 15 anos que está em casa comigo e com a minha esposa. Você tem conversado com eles, Marcelo? Como é que é esse contato e, enfim, o que eles têm dito daquilo que é possível, né, também falar, porque a gente está vivendo um momento de uma expectativa aí de incursão terrestre, daquilo que é possível ser dito. Você tem conseguido falar com eles? Não, eu não converso com eles. O meu contato com eles é um contato extremamente limitado. Por exemplo, meu filho mandou um WhatsApp de 2 linhas hoje. Bom dia, pai. Eu não dormi a noite toda, estou indo dormir agora, às 6h15 da manhã. Eu te amo. Só isso. Então, não tem telefone. É uma mensagem de WhatsApp uma vez a cada 1 dia e meio. Eu não tenho acesso nenhum a eles. Uhum. E aí, Marcelo? Pois não. WhatsApp. Isso também porque eles estão extremamente ocupados, vamos colocar dessa forma. Uhum. Você tem informações sobre onde eles estão neste momento, mas não pode, obviamente, dividir conosco, certo? Até isso, é mais ou menos por aí. O meu filho mais velho, que é oficial, eu não sei onde ele anda. Ele não tem acesso porque ele não pode. Primeiro, porque não poderia falar para mim. Segundo, também, porque ele roda muito, vamos colocar dessa forma. E meu outro filho, eu tenho mais ou menos uma noção que ele está no sul de Israel. Eu não sei exatamente que lugar. Sei que ele está no sul de Israel, onde provavelmente a gente vai fazer umas outras operações agora. Porque o objetivo de Israel, eu quero deixar uma coisa muito clara, para quem não vive aqui. Eu falei isso ontem também, em outras redes. Isso não é uma guerra normal, isso é uma guerra contra uma organização terrorista que não obedece nenhuma lei de Genebra de 1949, nenhuma lei que foi feita antes de ontem. São leis de guerra. E quando você está tratando com terroristas, a situação é extremamente complicada. E o objetivo de Israel não é ferir nenhum civil, não é machucar nenhuma pessoa. A gente quer simplesmente tirar o Hamas da autoridade palestina, e todos esses terroristas vão ter que enfrentar as leis, de uma forma ou de outra. Ou através de uma cadeia, ou a gente tem uma expressão, olho, como está escrito na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Então, imagina você entrasse agora 5, 10 mil terroristas na Avenida Paulista e começasse a matar crianças e mulheres.
e botar fogo em casa. Você não vai abrir a porta, então eu vou botar fogo na tua casa e vou te queimar vivo. O que você faria com uma pessoa, com um grupo de pessoas que fizessem isso? Quer dizer, qualquer ser humano normal ia falar, nem cadeia você pode dar isso. Mas a gente primeiro quer pegar esses caras, que é um exército, não é mais um grupo pequeno, são milhares. E, infelizmente, eu quero colocar uma coisa muito interessante para vocês entenderem. Existe um apoio muito forte da população civil. É muito triste o que eu vou te falar agora. As pessoas estão guardando agora armamentos do Hamas, civis, sequestrados, dentro de casa, embaixo da casa das pessoas, embaixo de hospitais e de mesquitas. Eles usam escolas, hospitais e mesquitas para guardar armamentos. Por que eles vão falar assim, bom, Israel não vai atacar debaixo do hospital, né? Então é por isso que a gente vai ter que fazer uma operação extremamente delicada para poder recuperar e para poder limpar esses armamentos que foram cedidos com o dinheiro do Qatar e, obviamente, com o patrocínio do Irã. Marcelo, deixa eu te perguntar, até para te liberar, eu queria entender um pouco sobre como é que fica a mistura de sentimentos, assim, eu quero dizer, tem um sentimento muito forte, que é o de servir a sua pátria, né, em relação aos seus filhos, e você já vive aí há 24 anos, tem uma relação muito próxima, né, com o governo de Israel e esse sentimento de servir a pátria. Por outro lado, um coração de um pai, que está vendo seus filhos irem para o front. Como é que fica esse coração? Um pai, assim, eu imagino, ao longo dos anos, vai se preparando, né? Já tem filhos no exército, servindo e tal. Mas como é que fica ali no fundinho, o coração de pai, hein? É uma pergunta muito difícil. Eu te acrescento mais um problema na tua pergunta. Eu sou brasileiro. Eu não tenho ninguém aqui. Meus pais, os pais da minha esposa, meus irmãos, os irmãos da minha esposa. Está todo mundo no Brasil. A gente não tem ninguém aqui. A gente costuma dizer que a gente tem Deus em primeiro lugar. Então a pergunta é mais difícil ainda, porque eu sinto, ontem a minha irmã falou comigo, ela chegou no telefone, eu sinto a dor que as pessoas no Brasil, os nossos familiares, de ver a gente aqui, e algo simplesmente que a gente não pode fazer nada, eles não têm absolutamente nada que podem fazer para ajudar, a não ser rezar para Deus. Então esse já começa daí, o problema já começa a 12 mil quilômetros de distância. Depois a gente continuar com relação ao que você falou de paz. Eu vou te falar de uma forma bem assim, bem lúcida. A gente tenta não ocupar a cabeça com isso, porque se você entrar agora... Vou te dar um outro exemplo de números. Caíram mais de 7 mil mísseis em Israel. É uma quantidade maluca, uma quantidade... Imagina 7 mil mísseis caindo no Rio de Janeiro. E cada míssil que cai, a maioria está no sul de Israel. Então, eu tenho 2 filhos que estão por lá. Então, cada vez que eu ouço uma bomba caindo, se eu começar a entrar agora, eu vou entrar numa paranoia que eu vou ter que ser internado no hospício. Então, eu tenho que ter um controle emocional muito forte. E com relação ao que você falou, o patriotismo, eu vou falar uma coisa que o John Biden emocionou muito aqui em Israel, quando ele falou que ele se encontrou com a Golda Meir. E a Golda Meir me falou assim, eu tenho uma arma muito secreta aqui comigo. E o John Biden perguntou na época, ele era um senador jovem, perguntou, que arma que você tem? Eu não tenho nenhum lugar para ir. Esse é meu país. Então, eu sou judeu, eu escolhi vir aqui. E uma das coisas que faz esse país ser uma potência é o patriotismo, é o respeito às pessoas, é o respeito às instituições, é o respeito ao próximo. Se eu fosse citar exemplos, a quantidade de gente que está na rua querendo ajudar e cozinhar, pessoas que abandonaram, a gente tem aí milhares de pessoas também, gente que não só perdeu as casas, que perdeu a família toda, pai, mãe, ou só ficou um filho, ou os avós. E existe uma solidariedade, nossa, de comover. Isso é algo que mexe muito com você, que te dá força de você ter orgulho de onde você está. E o cumprimento das leis aqui é uma coisa que é um exemplo para o mundo. Vou te dar um exemplo, mais um outro exemplo. Eu moro a 1 quilômetro da praia. A praia perto da minha casa é muito linda. Linda. Mar Mediterrâneo. O governo de Israel, através do Ministério do Interior, ele deu uma ordem que é proibido você chegar nas praias, não pode entrar no mar. Não tem uma polícia, não tem um corpo de bombeiros, não tem um salva-vidas, e o mar não tem ninguém. Ou seja, o governo fala, a população obedece na hora. Isso é uma coisa que dá muito orgulho de você viver num país assim, que você sente que você tem o apoio das instituições. Bem, eu imagino que a minha
próxima pergunta está respondida já. Só, Israel completa 75 anos, né, de existência nesse ano de 2023, de acordo com a determinação da ONU, enfim. E é um país onde há muitas pessoas com dupla nacionalidade, assim como o Marcelo. Ontem nós conversávamos com o porta-voz do Exército e ele falava sobre os reféns, né, e que uma boa parte dos reféns tem dupla nacionalidade, quer dizer, são pessoas que decidiram ir para Israel, são famílias que decidiram viver em Israel e fazer de Israel a sua nação. Eu ia perguntar para você, Marcelo, se você pretendia voltar para o Brasil, já que a sua família está toda por aqui, né, no Brasil, em território brasileiro. Eu imagino que a resposta, então, seja que você decide ficar aí. É claro. Eu te respondo com mais algo à parte. Sim, eu escolhi Israel porque, primeiro, porque eu sou judeu, a gente não tem outro país judaico no mundo, mas tirando essa parte da guerra também, eu nunca deixei de ser brasileiro, eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Eu vou te dar um exemplo até engraçado. Embora eu esteja há 24 anos aqui em Israel, eu sou o único brasileiro que mora no meu bairro. Tem mais ou menos 5.000 pessoas aqui no meu bairro, eu moro no norte de Tel Aviv, e todo mundo me conhece como brasileiro. Eu posso estar 25 anos, 50 anos, o pessoal tira sarro. Os meus filhos, todos nasceram em Tel Aviv, no hospital de Tel Aviv, e eles também chamam, às vezes, meus filhos de brasileiros. Na minha casa, eu fiz uma lei que é proibido falar o hebraico. Por quê? Porque eu falei, eu vou ensinar meus filhos português. Então, todos os meus filhos falam português, sabem ler e escrever. E eu nunca vou negar minha origem. Eu tenho muito carinho pelo Brasil, eu vou ter um carinho eterno pelo Brasil, mas eu também sou judeu. E isso é uma coisa que eu nunca vou negar, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser judeu. E a gente tem mais uma coisinha que diz no judaísmo, eu não sei como funciona muito bem as outras religiões, que fala assim, que quando você casa, a sua nova família é sua mulher e seus filhos. Não é que os seus pais e irmãos ficam menos, mas a importância principal vira a mulher e seus filhos. Então, embora eu tenha toda a minha família principal hoje é a mulher e os filhos. Por que a gente fala isso no judaísmo? Por uma questão de continuação. Porque quando você vem nessa vida, uma das coisas mais importantes, talvez acho que a mais importante é a família. E quem tem família tem tudo. Então eu queria deixar isso claro também. Marcelo, obrigada pela sua entrevista. A gente conversou aqui com Marcelo Podegaitz, que vive em Tel Aviv, brasileiro, há 24 anos. 3 dos seus quatro filhos no front nessa batalha. Quero te desejar sorte aí, que você fique bem, seus filhos também. Obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, um bom dia para vocês também. Para nós, obrigada. Vamos retomar então o contato com Brasília, porque mais um avião deve pousar hoje em Israel para buscar os brasileiros na região do conflito. O Márcio Rocha está conosco, de plantão aqui na Band News FM, trazendo esses detalhes. O governo brasileiro que saiu na frente, né, foi o primeiro país a conseguir pousar aviões para resgatar os seus cidadãos e trazer de volta para o território brasileiro. O que você traz de atualização para a gente, Márcio? Bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. A Força Aérea Brasileira continua com a execução e planejamento aí de novos voos para resgatar brasileiros na região do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. O governo brasileiro estabeleceu uma lista de prioridades. Então, inicialmente serão acomodados nos aviões os residentes aqui do Brasil que não têm passagem aérea de volta garantida. Pela programação até o momento, a gente vai ter partidas até o próximo sábado. Hoje temos, nesse momento, um avião KC-390 com até 60 passageiros, capacidade de até 60 passageiros, que deve deixar por volta das 5 horas da tarde, horário local de Tel Aviv, por volta ali de meio-dia aqui no Brasil, capital de Israel, com esses 60 passageiros. Ele faz paradas em Lisboa, capital de Portugal, também em Cabo Verde, deve chegar em Recife, capital de Pernambuco, por volta das 7 horas da manhã, horário aqui do Brasil, e desembarca aí em São Paulo, em Guarulhos, por volta das 11 horas. Nesta sexta-feira, o outro avião, o KC-30, com capacidade de 210 passageiros, também faz essa viagem. O voo é sem escalas, deve pousar às 11 horas da manhã, 11 horas de amanhã, no aeroporto do Galeão, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e no sábado, um outro KC-30, também com capacidade de 210 passageiros, faz esse mesmo voo, deve pousar por volta das 11 horas da noite, aí também no Galeão. A operação de retirada dos quase 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza, segundo o governo brasileiro, está sendo bastante dificultada pelo fechamento da passagem de Rafat, que fica no Egito.
A informação é de que o governo do país já liberou um corredor humanitário na fronteira para uma saída na maior segurança possível, mas o que não foi possível fazer por causa do acirramento da tensão nessa região. E quando os brasileiros conseguirem sair da faixa de Gaza, a expectativa é que eles sigam até a cidade do Cairo, então venham em voos comerciais para o Brasil. O presidente Lula chegou, inclusive, a publicar um apelo à comunidade internacional, a gente já falou isso aqui algumas vezes na nossa programação, e também à Organização das Nações Unidas, a ONU, em prol das crianças que estão na região. Na internet, no perfil oficial do X, antigo Twitter, o presidente do Brasil afirmou que crianças jamais poderiam ser feitas de reféns e devem ser libertadas. Além disso, ele destacou também que é urgente uma intervenção humanitária internacional e um cessar-fogo na região e que o Conselho de Segurança da ONU se juntará aos esforços para a interrupção do conflito. Depois que ele publicou essa mensagem, o presidente Lula também publicou uma outra, elogiando principalmente o trabalho da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, enfim, do Ministério da Defesa, que, segundo ele, está orgulhoso e o povo brasileiro também deve estar pelo belo trabalho que o Ministério da Defesa, o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira estão fazendo no resgate dos brasileiros que estão na zona de conflito e que vai continuar trabalhando até trazer de volta todos os brasileiros que estão naquela região e que desejam retornar ao país. Segundo o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, são cerca de 14 mil brasileiros que moram em Israel, outros 6 mil na Palestina. Então agora a gente fica na expectativa da chegada desse novo avião, o KC-390, deve chegar aí por volta de 11 horas da manhã aqui no Brasil. A gente vai trazendo as novidades assim que eles chegarem. Combinado, Márcio. Obrigada, viu? A gente vai acompanhando aí a chegada desses brasileiros e a sensação que a gente ouve de todos esses brasileiros, em especial, é muita emoção e a sensação de alívio. Foi essa sensação aqui que a gente conseguiu acompanhar de pertinho desses brasileiros nos 2 primeiros voos que chegaram. Muita emoção, né? Não tem nem como falar, descrever, assim, essa sensação de voltar para casa, ver nossos filhos, né? Marido, todo mundo da nossa comunidade esperando por nós. Família, cheguei, tô em casa, tô no Brasil, tá? Obrigado, Deus, obrigado a todos pelas orações. Não vejo a hora de matar saudade na minha família, cara. Nós tínhamos 1 minuto e meio para ir para os bunkers, aonde ficávamos em lugares mais seguros para nos proteger. Bem, essa última imagem, que você que está no rádio só acompanhou os gritos, é uma passageira desembarcando, segurando um vaso com um girassol, né, que recebeu e abraçando ali os parentes, chorando muito, é claro, muita emoção nessa chegada, nessa volta ao Brasil. Por quê? Né? Na faixa de Gaza, de acordo com o governo israelense, pelo menos 150 pessoas ainda são mantidas reféns pelo Hamas. Ontem, o porta-voz do Exército de Israel, que falou pela manhã com a Band News FM, voltou atrás e não deu certeza da existência de brasileiros entre esses reféns. O Ivan Brandão está por aqui para trazer as atualizações. Diga, Ivan. É que na entrevista, né, Carla, ele fala sobre open sources, né, fontes distintas, abertas ali, que não existe uma fonte oficial, de fato, para contabilizar esses números. Então, o que o governo israelense faz é pegar várias informações de várias, enfim, fontes diferentes e tentar agrupar aquilo ali numa informação só, né? O que ele falou, inclusive, aqui na entrevista era que o governo brasileiro tinha ciência das mesmas informações que a inteligência israelense tinha, mas depois da entrevista dele, o Itamaraty foi questionado mais uma vez e mais uma vez não confirmou a presença de brasileiros entre os reféns, fato que agora essa informação não está não confirmada, né? Mas enfim, a gente entrevistou o porta-voz do Exército de Israel, Jonathan Conricus, aqui com exclusividade na Band News FM, e você falou aí da situação da faixa de Gaza, que é um vai e vem também danado, né, de informações. Ontem o governo do Egito tinha dado o ok, depois voltou atrás, a região ali por onde eles vão sair já foi bombardeada mais de uma vez. A gente ouviu agora há pouco o Hassan também falando sobre essa situação, né, o palestino, um pai de brasileiras que está na faixa de Gaza, e a gente questionou o porta-voz do Exército de Israel sobre essa possibilidade, né, do país permitir a saída de civis pela fronteira de Gaza com o Egito. A gente continua articulando, né, essa operação para retirar os cidadãos brasileiros daquela região, e a resposta de Conricus não foi nada animadora.
At this stage, I don't have an answer about that. That is again government level. Nesse momento, eu não tenho uma resposta sobre isso. É um assunto do governo para ser discutido entre Israel, Egito, talvez outros países, outras instituições. Eu não tenho informações sobre isso. Eu só posso reiterar que nosso foco é o Hamas e sua capacidade militar. All of those Gazan civilians as their human shields. É triste e difícil saber que o Hamas está mantendo os civis como escudo humano. Não estamos tentando ferir civis, estamos lutando contra o Hamas. E, de novo, para pôr tudo em contexto, o Hamas começou essa guerra e matou nossos civis em suas casas, em suas camas. Estamos nos defendendo desse ataque. O militar israelense não quis responder sobre os próximos passos, né? Falou apenas que milhares e milhares de pessoas foram convocadas para lutar em várias frentes diferentes, né? Desde a engenharia, logística, até a infantaria, artilharia, mas o que deu de impressão, inclusive depois na entrevista ontem no Band News no meio do dia, né? Foi o comentário do Oineg sobre isso, de que a gente teve essa impressão também, né, ao ouvir o Conricus, de que nesse momento os reféns feitos pelo Hamas não são muito a prioridade do governo israelense. Ele até citou outras situações em que grupos terroristas fizeram pessoas israelenses reféns e houve operações do governo de Israel para resgatá-los e com sucesso, inclusive, mas que nesse caso não parece ser, nesse momento, de fato, a grande prioridade. E aí a gente perguntou aqui na entrevista com o Jonathan se existe algum tipo de diálogo político com o Hamas, né? O Hamas, que também é um partido político, inclusive houve dentro, né, do território palestino aquela rixa com o Fatah, que depois deixou a faixa de Gaza, quando o Hamas, de alguma forma, passou a exercer o poder ali naquela região. E ele falou que, assim, Israel, nesse momento, não faz nenhuma distinção do que é político e do que é militar, né? Assim, o diálogo é zero. Quando a gente fala aqui tantas vezes sobre cessar-fogo, corredores humanitários, não há diálogo, né? Como é que a gente pode imaginar que algo desse tipo pode acontecer, pode ser possível, se não existe diálogo entre as partes? E é mais ou menos isso que ele respondeu. Para ele, tudo é militar, né? Não há essa distinção entre político e militar em relação ao Hamas, e a guerra vai ser longa, dura e sangrenta. Não vou especular, nosso foco é apenas a questão militar. Essa será uma guerra longa, difícil e sangrenta. E no final, vamos mostrar que o Hamas não é mais capaz do que Israel. E é isso, também não há nenhuma expectativa de abertura de corredores humanitários em outras regiões. A entrevista completa, para quem quiser, está lá no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Band News FM. Bem, também em entrevista aqui à Band News FM, o diretor da ONG Stand With Us Brasil, cientista político André Leist, explicou as dificuldades para que Israel tome o controle da faixa de Gaza. A entrada ela é lenta, ela é devagar, ela não é de uma vez só, em todo o território, começa assim, de alguns pontos, as estratégias de determinados bairros, determinados locais, pela praia, pelo norte, pelo sul, pelo leste da faixa de Gaza, o que gera um tempo maior de combate. Só porque há alguns ouvintes perguntando sobre o paradeiro daquela brasileira que é a Carla Stelter, que estava na festa rave, atacada pelos extremistas no sábado. A Carla continua desaparecida, tá? O que se sabe até agora, ela é a única brasileira desaparecida. Outros 2 brasileiros, infelizmente, morreram nessa ofensiva. O Hanani foi sepultado ontem, inclusive, em Haifa, e a Bruna teve o funeral, aquele que reuniu centenas de pessoas na terça-feira. A Celeste, que é sobrinha do Mário, que também é brasileiro, né? A família brasileira foi para Israel, assim como a família do Marcelo, né? A Celeste já nasceu em Israel, então ela não é brasileira, mas é de família brasileira, 18 anos, infelizmente também segue desaparecida. Bom, vamos mudar aqui a chavinha, Sheila? Bora. Vamos voltar para o Brasil, vamos falar de fé aqui no Brasil, porque no dia da padroeira, quinta-feira marcada por missas no Santuário Nacional de Aparecida, Eduardo Frumento está por aqui para trazer as informações. Nesse plantão de feriado de 12 de outubro, a gente sabe como é, né, Frumento? Todas as atenções voltadas para a rodovia, né, a chegada ali ao Santuário de Aparecida, que fica no interior paulista, no Vale do Paraíba, e também as muitas manifestações de fé, porque é o Brasil inteiro se deslocando
para a Basílica de Aparecida, né? Bom dia. Bom dia, Carla. São 250 mil pessoas que devem passar ali por Aparecida até domingo, as celebrações que já começaram até, né? Porque a primeira parte das celebrações para Nossa Senhora é justamente a novena, feita, portanto, nos últimos 9 dias. As celebrações na Basílica hoje começaram por volta das 4h30 da manhã com uma alvorada e logo depois o início das missas a partir das 5 horas. Já teve missa às 5, às 7. A missa principal ocorre logo mais às 9 horas da manhã. A movimentação é muito intensa de romeiros, principalmente ali na Presidente Dutra, né, a rodovia que liga a capital paulista ao interior, a região ali de Aparecida, no Vale do Paraíba. A movimentação hoje, a Basílica, 35 mil pessoas têm a capacidade e devem estar lá para acompanhar essa missa principal às 9 horas. Tem também o toque dos sinos ao meio-dia, missa para as crianças, outras tantas celebrações que ocorrem ao longo de todo o dia, não só na Basílica principal, como também no que eles chamam de Basílica Velha. Nessa semana também foi inaugurada, a 3 quilômetros ali do santuário, uma estátua maior do que o Cristo Redentor, justamente com a imagem de Nossa Senhora, estátua essa que deve ser também muito visitada por romeiros, por fiéis ao longo de todo o dia de hoje. A missa de encerramento, as atividades de encerramento, portanto, ocorrem às 8 horas da noite. Tem ainda uma procissão solene que vai sair da Basílica. Ontem também já teve procissão por lá, então é um dia de fé, pautado aí, é claro, pelos fiéis, agradecendo aos milagres de Nossa Senhora direto na Basílica, mas a gente lembra que todo o Brasil, né? As igrejas hoje católicas principalmente fazem essas atividades especiais para Nossa Senhora, que é a padroeira do Brasil. E a gente vai ter um pouquinho mais da história de Nossa Senhora Aparecida chegando no Band News São Paulo. Para quem está em São Paulo, só continuar sintonizado no rádio. Em outras partes do país, é só entrar no nosso YouTube, né, Sheila? A gente vai ter a transmissão, porque o Rodrigo Alvarez, que é jornalista e escritor, ele tem um livro que fala da origem, do encontro da estátua de Nossa Senhora, a estátua que estava quebrada, a cabeça para um lado, o corpo para o outro, foi colada. Ele remontou a todos os passos históricos e vai contar pra gente da origem dessa fé tão forte, né? Como é que Nossa Senhora Aparecida virou a padroeira do Brasil. A gente vai falar sobre isso e, obviamente, também sobre Oriente Médio, porque o Rodrigo Alvarez, né, que é jornalista da Band, hoje foi correspondente no Oriente Médio por anos, então ele tá só na crista da onda agora para falar sobre os assuntos mais importantes desse 12 de outubro. Né? É isso aí, Obrigada, valeu, Frumento. Olha, ainda rapidinho aqui tem informação com o Lucas Belotti. O Thiago Brenan, acusado de estupros e agressões, recebeu a primeira condenação da Justiça de São Paulo, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia para você, para cá, para os ouvintes. 10 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado pelo crime de estupro. Essa é a primeira condenação dada pelo Fórum de Porto Feliz no interior de São Paulo ao herdeiro Thiago Brenan. A vítima em questão, neste caso específico, é uma cidadã americana que conheceu o agressor e foi obrigada a ter relações sexuais com ele. Segundo a denúncia, Brenan ameaçava divulgar fotos íntimas da mulher caso ela terminasse o relacionamento. Justiça também condenou Thiago Brenan ao pagamento de R$50 mil em danos morais à vítima. Brenan está preso preventivamente há algum tempo, desde que foi trazido ao Brasil pela Polícia Federal. Desde o final de abril está no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e ainda será julgado em outros processos. O herdeiro responde a 3 em Porto Feliz, outros 2 também na cidade do interior do estado de São Paulo foram arquivados por um acordo entre as partes. Na capital, Brenan é réu em outros 3 processos também, sendo que 2 estão em fase de instrução e 1 em fase de alegações finais. Obrigada, Lucas.